Deus é o Criador absoluto de todas as coisas. Isso inclui o universo na sua vastidão, com diversos planetas, galáxias, estrelas e corpos celestes. Mas a pergunta que não nos deixa calar: com que finalidade Deus criou os demais planetas? Existem habitantes lá? E se não existem, com que propósito estes planetas foram criados? E por que essa vastidão tão imensa que é o universo, com apenas habitantes em um planeta chamado Planeta Terra? Aqui é o evangelista Danilo Zang e mais uma vez nós estamos aqui com vocês para compartilhar uma reflexão à luz da Bíblia Sagrada, e nesta oportunidade nós queremos trazer uma reflexão, uma lógica à luz da Bíblia Sagrada referente a este tema tão palpitante que é: existe vida em outros planetas? E se não existe vida em outros planetas, com que propósito, com que finalidade, para que Deus criou tantos planetas, colocando habitantes apenas em nosso planeta que nós conhecemos como planeta Terra? Estaremos trazendo uma reflexão para você nesta oportunidade, mas antes eu quero convidar a você que não é inscrito em nosso canal: inscreva-se e no momento da inscrição vá ali e ative o sininho da notificação. Também, aproveitando a oportunidade, não deixe de compartilhar este vídeo com as demais pessoas próximas a você, familiares, amigos, para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento que nós estamos chegando à luz da Palavra de Deus. E não esqueça também de deixar o seu like, que é muito importante. Vamos ao nosso comentário de hoje. Quero convidá-lo então a ler comigo na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Observe só o que está escrito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Muito bem, nós estamos diante de um texto bíblico aonde nós conhecemos como o capítulo da fé, o texto da fé, da verdadeira fé, da fé ativa, aonde nós entendemos que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E nós aprendemos aqui o significado da fé. A fé nada mais é do que o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não vemos. E o versículo de número 3 nos diz que pela fé nós entendemos que todo o universo, todo o sistema solar conhecido, as galáxias, os planetas, pelo poder da palavra de Deus foram criados. Mas a pergunta que não nos faz calar: qual a finalidade de um vasto universo com uma grande variedade de planetas e sem habitantes? Quando nós lemos na Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar um texto que nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta expressão "no princípio" se refere a antes de todas as coisas. Antes de existir o próprio vazio, Deus criou os céus e a terra. Os céus é compreendido como todo o universo com os seus sistemas solares, com as suas galáxias e com seus planetas. Então aqui já nós entendemos que tudo foi criado por Deus. Deus é o autor absoluto de todas as coisas. Quando nós lemos na Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós vamos encontrar a criação do ser humano, a criação do homem, que a Bíblia própria usa uma expressão quando Deus conclui o seu ato criativo, concluindo com a criação do homem. A Bíblia diz que Deus coroa a criação e Deus chama o homem de coroa da sua criação. O que nos chama a atenção em Gênesis 1 e 26 é que a Bíblia diz que Deus ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que nós podemos entender ou absorver desta expressão que diz que Deus cria o homem, imagem e semelhança? Quando a Bíblia se refere à imagem de Deus, a Bíblia está se referindo aos sentimentos, à vontade, à direção, às atitudes,
as ações e o próprio querer. Mas quando a Bíblia fala em semelhança, a Bíblia se refere à perfeição, à imortalidade, à pureza e, por que não dizer, à vida eterna sem pecado. Isto se refere à semelhança. E se nós observarmos mais à frente, nós veremos que, devido a algo que aconteceu com o ser humano, ele perdeu uma destas qualificações. O homem perde a semelhança e o homem permanece apenas com a imagem. Mas da onde que nós tiramos isto? Baseados no texto que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, onde a Bíblia diz assim, que agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Ou seja, nós compreendemos aqui que a semelhança nós tornaremos a ter novamente na volta de Jesus, quando os nossos corpos forem transformados e serem como o corpo do Senhor, imortal, perfeito, puro e eterno. Mas o que isto tem a ver com habitantes de outros planetas? Porque nós chegamos a uma conclusão lógica. Não está na Bíblia o que nós vamos afirmar. É como eu próprio estou dizendo, é uma lógica. Observando o texto sagrado, nós vamos entender que no princípio, Deus ele cria o homem não para morrer. O ser humano, ele não foi criado para a morte. O ser humano, ele foi criado para viver eternamente. Agora você pense comigo. Deus ele não criou o homem para morrer, mas a Bíblia diz que através do pecado a morte entrou no mundo e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A morte é consequência do pecado, é consequência da desobediência. Atualmente, a população da Terra encontra-se em 8 bilhões de habitantes. Já é considerado superpopulação e a tendência é aumentar muito mais. E com o aumento incontrolável da população, imagina que logo terá a miséria aumentada em muitas partes devido ao grande aumento populacional. Ou seja, a Terra vai chegar ao ponto que ela não vai comportar os seus habitantes. Agora imagine você, se o ser humano, desde que Adão foi criado, se ele não morresse até os dias de hoje, onde estariam todos estes habitantes? Será que estariam todos aqui na Terra? Quem sabe nós não conseguimos entender humanamente falando, mas devido ao fato de não existir pecado, todas as coisas seriam possíveis. Mas por causa da entrada do pecado do mundo, a morte entrou no mundo, a dúvida entrou no mundo, a descrença entrou no mundo e até mesmo a desobediência a Deus passou a imperar no mundo. Deus ele criou o vasto universo como nós conhecemos hoje para o próprio homem, com o passar dos milênios, habitar nestes lugares. Mas da onde tiramos isto? A Bíblia diz assim, lá em João 14, versículo 2, quando Jesus ele deixou uma afirmativa para os seus discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas a que tipo de moradas Jesus se referiu? Aqui Jesus está falando após o arrebatamento da sua igreja, quando os nossos corpos forem transformados e nós passarmos a sermos como o nosso Senhor e Salvador. Nós entendemos que a terra está nos últimos dias. A promessa que Jesus fez do arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Não sabemos quando, mas a qualquer momento. O arrebatamento da igreja acontecendo, se desencadeará a grande tribulação. Um período de 7 anos. A igreja não estará aqui. A igreja estará na glória. Na terra, passará um tempo de 7 anos de tribulação, de angústia e de sofrimento. Após estes 7 anos, o Senhor Jesus voltará para livrar Israel de seus opressores e para então implantar o reino milenial, que será um período de 1000 anos, onde Cristo reinará na terra e onde a igreja participará deste reino de Cristo. Mas a Bíblia diz que a igreja reinará com Cristo a partir da Nova Jerusalém, que será visualizada da terra nos céus. Então, se nós pararmos para refletir, o universo foi criado com propósito. Os planetas foram criados com propósito. E o propósito de Deus nunca é quebrado. Os planos de Deus nunca são desfeitos. Mais cedo ou mais tarde, todos estes propósitos se realizam.
Todos os seus planos se concretizam porque Ele é Deus. Ele é soberano. Agradeço a você por ter nos acompanhado nesta reflexão. Espero que esta mensagem tenha lhe trazido algo para a sua edificação espiritual e para a sua compreensão sobre quem é Deus. Então, meu amigo, você que acompanhou este vídeo até aqui, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, compartilhe esta mensagem com mais pessoas e deixe o seu like. E que a graça de Deus esteja sempre sobre a tua vida.